Oh, no, rápido, ya está. Okay, I would like to take advantage that all of you are here to make a short announcement. Most of you probably already know, but in March in Valencia we're going to hold an international workshop on singularities in generic geometry and applications. We'll try to meet the standards of this conference, although it will be very, very difficult, but I can promise that we'll have good paella and wine at least. So I hope to see all of you there, both young mathematicians and not so young mathematicians, and we hope to have a good meeting too. Thank you. Okay, so one of the speakers in the next talk is Jean-Paul Brasselet. And I think everybody knows Carmen. As I said before, the most Brazilian of Spanish mathematicians. And Isabel Lavario from Portugal. No, from Brazil, but lives in Portugal. Okay, so to start with, there's a remarkable thing that Maria Ruas has done, which is to make internationally known the name Cidinha. So from now on, it's Cidinha. Ok. Vamos falar português. We will speak Portuguese. And a presentation will be in English. Ok? Slide. So, então, vamos falar português. As diapositivas em inglês. Está bem para todo mundo? Sim? Sim. Ok, Sim. vamos. Sim. Então. You just failed to say yes to, we're going to speak Portuguese. O trabalho de Cidinha, eu acho que todo mundo sabe que é trabalho muito diverso, que a Cidinha trabalhou em vários temas de matemática de singularidade. Essencialmente, podemos classificar, que é uma palavra que a Cidinha gosta muito, classificar os trabalhos da Cidinha em três temas, três direções, que são a classificação topológica e diferencial de singularidade, o estudo da trivialidade de equissingularidade de famílias. Famílias é uma palavra também chave, né, para a Cidinha, de aplicações, e também aplicações que vamos ver, né, durante esta palestra, de geometria genérica e também de sistemas dinâmicos. A Cidinha iniciamos pelo início, mais ou menos o início, que na escola normal, antes da universidade, aqui, tem esta foto da escola normal, e depois ele foi graduada da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho. Onde são os... Ok, tá bom. Então, aqui é a graduação da Cidinha. Bom, eu vou começar com os inícios da pesquisa da Cidinha. Ela defendeu a tese de master em 1974, que ela tinha realizado sob a supervisão do professor Leubel. O problema que ela tratou foi a classificação de germes de funções usando a técnica de ordem de determinação. A ideia é que ela teve uma determinação das séries de Arnold, AK e DK, de maneira independente com o resultado do Arnold, já que ela realmente começou antes que tivesse sido publicado o artigo Arnold, que foi em 72, embora quando ela concluiu a tese, já tinha sido publicado. Mas, nesse sentido, eu acho que foi um trabalho de master muito, muito interessante, realmente. Muito exigente. Ok. Aí, nessa altura, ela fez o seu primeiro trabalho em colaboração. Onde é o Gaspar? Gaspar está lá? Onde está o Gaspar? Ah, não veio? Ok.
Bom, seguidamente começa a fase da Cidinha, do período que a Cidinha passou na Universidade de Brown, trabalhando sob a orientação de Terry Gaffney. Uma primeira questão que eles abordaram foi sobre se acontece em geral a determinação finita das aplicações. Eles levavam um tempo estudando quando apareceram os resultados do professor Wall dando uma solução ao problema. Então, seguidamente, estudaram sobre a pergunta se as famílias unimodais de germes finitamente determinados que aparecem no bordo das dimensões boas de Mather são topologicamente estáveis. Depois de um pouco de tempo, apareceu um resultado de Jim Damon, dando uma solução ao problema também. Bom, então continua com o estudo dos problemas de determinação finita, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, estava mantendo um seminário com Thomas Banchoff, Terry Gaffney e Clint McCrory, sobre o trabalho que era bastante recente de Porteous, que estava baseado nas ideias de Tom sobre a relação entre a geometria das superfícies, em um umbilico, usando a família de funções de distância ao quadrado. Então, esse trabalho foi o início da geometria genérica e, no momento, estava sendo estudado em vários lugares no mundo. Então, nesse seminário, a Cidinha teve a ideia e propôs o estudo de um problema análogo, mas para as projeções de superfícies no R3 sobre planos. Então, o Gaffney gostou da ideia e, em colaboração, eles estudaram o problema e obtiveram uma classificação de germes até com dimensão 2 de projeções de superfície sobre o plano. Estudaram a genericidade destas aplicações e obtiveram também uma interpretação geométrica das singularidades. Desafortunadamente, o trabalho não foi publicado na época e, posteriormente, apareceu um trabalho mais completo de Arnold. Bill Bruce também escreveu algum trabalho que tinha estes resultados. Então, até hoje, embora tenha sido um trabalho bastante citado, não está publicado. Aqui nós temos um manuscrito daquele trabalho inicial, que foi realmente pioneiro, e a gente tem uma proposta que achamos que talvez seria interessante, já que foi um trabalho conjunto de Cidinha e Terry Gaffney, talvez poderia ser publicado agora nos proceedings deste workshop, levando-se em conta que estamos comemorando o 60º aniversário dos dois. Então, é uma proposta que a gente faz para os editores dos proceedings do workshop. Se fosse possível, seria muito interessante, eu acho. Bom, de volta para o Brasil, então, a Cidinha foi trabalhar com Luiz Fávaro e escreveu a sua tese de doutorado, que defendeu aqui no Brasil. E, então, nessa tese, ela estuda basicamente 3 problemas usando técnicas, métodos de classificação, usando métodos infinitesimais e campos de vetores controlados. Então, os problemas que ela ataca na tese são, primeiro, estimativas da ordem de determinação, que tem esse exemplo, esse teorema, por exemplo, é um exemplo típico do resultado da tese, e que saiu num artigo da Matemática Escandinávica, e que, posteriormente, ela estendeu, em colaboração com o Marcelo Saia, que está aqui sentado no chão, que deu esse artigo que saiu no Hokkaido Journal of Maths, okay? Para germes quase homogêneos, de homogêneos para quase homogêneos. Depois, também, usou o mesmo tipo de técnicas para ter resultados de trivialidade topológica para o grupo A. E, depois,
motivada por um trabalho do Adrian Duplessis, fez um método para classificação de singularidades pelo grupo A, usando a relação entre o grupo A e o grupo de contato. Então, a ideia é tentar trazer as coisas de uma maneira de classificar pela ação de um grupo para de outro, aproveitando resultados que já existam ou não, e aproveitando, muitas vezes, a maior ou menor facilidade de lidar algebricamente com as ações dos grupos. Essa técnica ela usou muitas vezes, e tem continuado a usar muitas vezes, em particular, usou para a classificação dos germes assímples, em colaboração com Joachim Rieger, que está ali na fotografia. E saiu esse artigo. Tem aí na referência. Então, outro trabalho comum da Cidinha, que foi o José e a Juliana, com o mesmo coautor. Nós estamos o coautor. Isabel, próxima. Obrigado. O coautor. Eles têm sorte que não precisava de nenhum referi pela publicação desse trabalho. Foi aceitado sem problema nenhum. Então, globalmente, todos os resultados da Cidinha foram publicados em 33 papéis. Desculpa, que não sei que está, mas parece que no computador daqui tudo está um pouco colagem, não sei porquê. Então, e também 12 papéis em procedimento de congressos e edição de 4 livros. Então, agora vamos passar pela parte um pouco científica do trabalho da Cidinha. Com relação à classificação topológica e diferencial de singularidades, vamos começar por este problema que começa com o trabalho de Tom Marar e David Mon sobre a topologia de germes finitamente determinados, de C2 em C3, que provaram que para uma perturbação estável de um germen, o número de Whitney, umbrellas, de guarda-chuvas de Whitney, desta perturbação, o número de pontos triples e o número de Milnor da curva de pontos duplos são invariantes analíticos do germe. Então, estes invariantes podem ser achados como dimensão de álgebras associadas às singularidades. David Mon propôs a seguinte pergunta: dada uma família de germes afinitamente determinados, de C2 em C3, de forma que tais invariantes são constantes, podemos dizer que a família é topologicamente trivial? Um primeiro resultado para uma classe especial de germes de C2 em C3 aparece neste trabalho de Cidinha, no qual, baseada em resultados de Gaffney sobre equisingularidade de famílias de germes afinitos, ela provou que para uma família genérica de germes com álgebras locais isomorfas, os invariantes anteriores, de David Mon, são constantes ao longo da família e que a família é equisingular de Whitney. Posteriormente, está complicado, com os coautores Bedregal e Houston, Cidinha deu uma resposta à pergunta de David Mon na afirmativa, como consequência da caracterização da equisingularidade de famílias em dimensões 2 e 3. Então, temos o seguinte teorema, que não preciso ler, que foi publicado, de fato não foi publicado ainda, é um preprint recente. E para os invariantes zero-estáveis, para germes
homogêneos com peso, afinitos e de rango 1, de CN em CN, que foram estudados por Tomarar, Montaldi e Cidinha. Eles acharam uma fórmula para um número de pontos múltiplos isolados em termos dos pesos e grado de quase homogeneidade, que foi publicado em 1999. Ok, outro aspecto é a existência de deformações maximais. Existência de perturbações estáveis que realizam esses invariantes na sua quantidade máxima. Quando eu tenho um germe complexo, o número máximo é naturalmente atingido, mas quando eu tenho um germe real, eu posso não ter todas aquelas soluções, algumas soluções podem ser complexas. Então, há resultados preliminares anteriores, de Gussens-AD e Acampo, que trataram as curvas planas e mostraram que existem sempre essas deformações maximais, e resultados do Arnold e Antov para deformações maximais das singularidades da série AK e DK. E, então, a Cidinha, com a Henriger e a Roberta Attic, onde está a Roberta? Não coube a fotografia aqui. Provou a existência dessas deformações maximais para germes assimples de Corank 1. Para essas dimensões que estão escritas aí. E esses resultados saíram de uma técnica nova de classificação que refina aquela técnica de que eu falei, que aparece na tese da Cidinha. E, então, eles deram, então, condições necessárias para esses germes serem simples e para analisar a existência das tais soluções reais em quantidade máxima. Então, aí as referências dos artigos. A Cidinha trabalhou também para a singularidade de variedades analíticas reais, no caso real, e os resultados que ela tem com João Nivaldo Tomasella são resultados que foram citados muitas vezes nas palestras deste encontro. Para falar um pouco mais, são resultados sobre a trivialidade topológica e equisingularidade de famílias. Famílias, a palavra-chave, como eu disse, de seções de variedades analíticas. São 2 artigos sobre este assunto. E, tá bom, pode passar. com Pepe, Alberto Verjovski e Raimundo Nonato Araujo dos Santos. A Cidinha tem também resultados que são sobre a topologia de fibrações de Milnor. São também resultados que foram citados muitas vezes nas palestras deste encontro. Então, tá bom. E também... tá bom, você pode pensar. Muito obrigado, Isabel. Então, com o Alexandre Carlos Ferreira Costa, o Ole Birbrer e também o João Carlos Ferreira Costa. Desculpe, Alexandre César Gurgel Fernandes, Lev Birbrer e João Carlos Ferreira Costa são aqui, quase todos, não? Sim, tá. Desculpa. A Cidinha obteve resultados no caso Bilipschitz, que é um caso também que foram conferências neste encontro, então não vou falar muito mais. Só dizer que são resultados em 2 sentidos. O primeiro, condição suficiente para a trivialidade Bilipschitz de deformações de germes quase homogêneos com singularidades isoladas na origem e também invariantes para a equivalência de contato Bilipschitz de germes. E também é um projeto atual, mas que já foi a tese do Nivaldo Gregores Grolier Jr., que é sobre a obstrução de Euler, e trabalhamos sobre este assunto, que são o estudo de obstrução de Euler para a variedade singular, que são conjunto de discriminantes, de germes finitamente determinados. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre geometria genérica, que é uma parte na qual eu tenho tido o prazer de trabalhar com a Cidinha. Realmente tem sido um prazer trabalhar com ela.
Então, começamos esta colaboração com a orientação conjunta da tese de Dirce Ayashida Moshida e nesse momento se abordou talvez, não sei, pela primeira vez, de certa maneira, aplicar as técnicas de geometria genérica, de contato com hiperplanos em casos de codimensão maior. Até a época tinha sido mais trabalhado com hipersuperfícies, em especial com superfícies no R3, e começou, então, de certa forma, uma série de trabalhos nos quais se estudava esses contatos para superfície no R4, superfície no R5, codimensão 2 em geral, etc. Então, onde estamos, sabemos? Espera aí. Uma das coisas que foram introduzidas conceitos como binormais, direções binormais e direções assintóticas. As direções assintóticas foram caracterizadas utilizando estas técnicas e então foram tratadas algumas propriedades globais, tais como convexidade e a possibilidade de que depois tem sido tratada também a possibilidade de que uma subvariedade esteja dentro de uma hiperesfera, etc. Em colaboração também com Ronaldo Garcia, foram estudadas as foliações determinadas pelas direções assintóticas em superfícies no R4, o que deu pé a estender de alguma forma a formulação da conjectura de Kara-Teodori, que está formulada para as superfícies no R3, para o caso de superfícies no R4, com relação aos pontos, a conjectura de Kara-Teodori se refere aos pontos umbilicos das superfícies, em particular da esfera em R3. Utilizando estas técnicas, pensamos que é muito possível passar essa conjectura para as superfícies no R4, referindo-nos aos pontos de inflexão, e constitui uma generalização seria uma generalização da conjectura de Kara-Teodori. A partir disto, aparecem alguns trabalhos estendendo o caso genérico, que é o que foi provado, e, por exemplo, tem os trabalhos de Cidinha com Carlos Gutiérrez, ou um trabalho de Juanjo Núñez Ballesteros. Em particular, também foram estendidos alguns destes resultados para a codimensão 2 em geral, resultados referentes a binormais e direções assintóticas. Que foi depois base para futuros trabalhos de outros autores. E também tratou-se do estudo das superfícies no R5, também com Dirce e com Farid. Está indo muito depressa. E estudando a sua relação com o problema da singularidade de ordem 2, no sentido de Feldman. Uma das coisas que surgem nesses trabalhos que proporciona uma técnica nova para tratar o problema da existência de imersões, existência ou não existência de imersões regulares de ordem de superfície. Está falhando. Sim? Não, agora. Tá. Da superfície no R5. Tá? Até agora não existe uma resposta positiva ou negativa, mas tem uma técnica nova. Finalmente, liguei o microfone. Finalmente, falar de uma coisa, das aplicações a sistemas dinâmicos. Tem um trabalho com o Carlos Gutiérrez, em que estuda os campos de vetores, o índice de um campo de vetores no plano, em torno de uma isolada. E isso é feito em termos de poliedros de Newton. Isso, na verdade, não é uma aplicação das singularidades aos sistemas dinâmicos, é mais um pouco a aplicação de sistemas dinâmicos às singularidades, porque isso foi usado para obter depois resultados sobre geometria de superfícies mergulhadas em R4, de que a Carmen falou agora há pouco. E depois, com a Ana Cláudia Nabarro, continuou esse estudo de índice de campos de vetores, e, mais uma vez, tem um resultado de maximalidade, mostrando que o valor máximo possível do grau, do módulo do grau do campo de vetores planares pode ser sempre atingido em certas condições suficientes. Por último, uma coisa já um pouco
menos importante, menos pesada no trabalho da Cidinha, mas também aparece problemas de bifurcação. Um deles é a colaboração com a Angela Cita e o Jacques Furter em problemas com simetria nos espaços de parâmetros. E, por último, a grande contribuição da Cidinha para a biologia, que veio dela andar por aí em más companhias, não é? For those who didn't get it, that's what happens when you go around with bad company. E então, esse trabalho, eu gosto muito de falar dele porque foi, claro, porque é meu, bem, mas principalmente porque foi uma coisa, o trabalho com a Cidinha foi uma coisa que abriu uma maneira nova de trabalhar nesse assunto em biologia, que é sistema nervoso. Então, é uma formulação muito mais geral e depois, usando essa formulação, aconteceram trabalhos de muitas outras pessoas e estão continuando. Como você viu, muitos trabalhos da Cidinha foram também com alunos dela, e isso é a coisa mais impressionante, é o número de alunos que a Cidinha tinha. São 8 de mestrado, plus 1 atual, 14 de tese de doutorado, plus 1 atual e também 4 pós-doc. Então, temos aqui um mapa mostrando onde é que estão agora os ex-alunos de mestrado da Cidinha. Aqui, vocês veem aí, tem a lista. Estão quase todos aqui. Os alunos de doutorado, do PhD, uma lista impressionante. Para cada um, muitos são aqui. Não sei, talvez você pudesse se levantar, não? Todos os alunos de doutorado da Cidinha. Se levantou um pouco. Marcelo. Então, para cada um tem o ano do PhD, e também a situação atual dos alunos. Então, é impressionante quando você vê todos os alunos. E o Marcelo. É a única foto que o Marcelo deu. Então, todos são aqui, obtemos todas as fotos deles. E devemos acrescentar também os pós-docs da Cidinha. Tem esta lista, que aparecem também repartidos no mapa. Então, ontem, à noite, tinha uma foto de muitos dos alunos da Cidinha, que foi ontem à noite, durante o jantar. Tá? Não me lembro que tem depois. Emile? Sim, Emile. Ok. Desculpa. Então, aqui são alguns, não são todos, mas os maiores projetos que a Cidinha tinha. Isso é lado muito importante também, o lado de cooperação que a Cidinha tinha com, primeiramente, dentro do Brasil, de colaboração e de intercâmbio também de pesquisadores e relacionamento com jovens, com jovens formados pela Cidinha que são nas outras universidades, e a Cidinha mantém esta relação através desses projetos e também projetos internacionais. Isso é um lado muito importante da Cidinha que está aqui, e também todas as pessoas internacionalmente de colaboração da Cidinha em muitos países, seja da Europa, essencialmente, também no Japão, no México, nos Estados Unidos e, claramente, também no Brasil. I think I'll switch to English because we have no text for that.
it's very important to talk about the social impact of what Cidinha does. It's not only her papers in mathematics, it's what she does to the place where she lives. So she's very active not only in teaching and doing research, but also in helping and doing her part in administration and here at the campus of São Carlos and also of USP in general. She has had several posts of that. That's a photo from one of them. She's also extremely active in the Brazilian Math Society, where she's been having a participation, strong one. But she's extremely important in the formation of this group here in São Carlos, because she's not only encouraging people to do things, but she made an effort to keep a stream of visitors, especially international visitors of very high quality. So that provided her younger colleagues and her older colleagues as well, and her students with international contacts, which are extremely important, as you know. And she's that sort of person who acts like a catalyst. You all know that. When Cidinha is around, she doesn't have to take part in the reaction. Everybody does a lot more and a lot better mathematics, and life goes on a lot better. So we have to thank her for that. Leave some pictures. Some for pictures fun. de colaboradores da Cidinha. Bom, claramente iniciamos pelo Terry Gaffney, como esta comemoração comum neste congresso. Aqui é no Japão. Se você podia comentar, nós somos três. Se você quer comentar alguma foto, alguma fotografia. Pergunta a Cidinha. Aqui. E as pessoas que são sobre as fotos podem comentar também, claro. Se você quer. Aqui, usamos aqui em Tóquio, em Kyoto. Aqui na Alemanha, o Riga, que vimos já. Aqui é na Polônia, não é? Sim. Quando a palestra, também aqui. Aqui foi Trieste, não? Não me lembro. Aqui eu acho que é durante a festa do Terriol, não? Não? Aqui posso dizer que em Marselha, na minha casa, e que o estranho é que não bebemos caipirinha. outra coisa. E também, uma coisa que está escondida atrás de mim é a churrasqueira que eu construí no meu jardim. Então é uma churrasqueira, talvez é a única churrasqueira que tem na França. Mas a Cidinha gosta muito. Aqui também em Marselha, e com o trem que pequeno, você pode comentar se você quer. Não? Mas você está lá. Isabel. Essa foi uma ida a Trieste fantástica. Nós aproveitamos para fugir e ver a neve no verão. E subimos de teleférico, tá atrás da Carmen se vê o teleférico. Nós todos lá, subindo para ver
o gelinho que estava lá no alto. Quase caímos do teleférico, mas sobrevivemos todos. Tá bom? Depois eu falo. Em Trieste também, a fotografia da parte de cima, ela passava Hironaka por lá e ele propôs tirar a fotografia da gente. Depois a gente pediu para ele ficar conosco. Então temos as duas fotografias, também correspondem ao mesmo encontro em Trieste. Como? Ano 91. Foi como a escola de singularidades de Trieste. Como? Tá? Mesma época. Mesma escola em Trieste? Parece E não tem areia. Não. Diga. Isso é Veneza, na mesma viagem. E vocês já viram uma foto também dessa mesma viagem com Luís Fávaro. Aqui está em Marselha, de novo, com o Nivaldo, que foi o nosso aluno comum de tese de cotutela. E aqui acima de Cassis, que esse, para a gente que conhece, se vê, não sei se funciona isso. Ah, opa, não consegui. Ok. Então, aqui é a Grande Candel, e aqui é Montpuget. A universidade é do outro lado deste Montpuget, para o pessoal que conhece, que quer ver, e se vê o mar Mediterrâneo. E aqui estas duas fotografias são antes e depois da tese da defesa de tese do Nivaldo. Esta é antes, com Nicolas Duterte, e acima é depois. E lá tem também o Márcio, e o Nicolas Duterte e o Marcelo. Que é Então, essa é com a família e os filhos, todos. Nós vimos ontem, quase todos. Ups. O último aluno da Cidinha. Bom, vamos passar algumas fotografias também dos congressos. A Cidinha organizou 12 congressos, se não enganamos. Bom, os números, se não são exatos, você pode comentar e corrigir. Em particular, as edições do Congresso Internacional de Singularidades Reais e Complexas, edições 1, 2, 3, 4, 7 e 8. Vamos passar algumas fotografias. Infelizmente, do primeiro não tem fotografia, mas este congresso foi, a Cidinha foi coordenadora deste congresso, do primeiro encontro de singularidade. Aqui são as notas, e para congressos depois temos fotos, e espero que você possa, a pessoa que foi, se reconhecer lá dentro dessas fotografias do congresso. Aqui o congresso de 92, que ainda tinha a escultura que foi para outro lugar, não? Do mesmo ano, de 92. Isso é a foto oficial que você vê lá na sala, não? Onde tem a exposição dos congressos. O congresso de 94, a gente lá. Bom, você vê o aumento de número de participantes também, hein, quando você olha as fotos dos congressos. 96, que já foi nas escadas onde fomos tomar a foto, mas tinha menos gente. Não sei se você consegue se reconhecer lá.
98. O Congresso de 2000 não tem foto oficial, então aqui são algumas fotos que você pode ver também na sala de exposição dos congressos de singularidade. Então são algumas fotografias do Congresso de 2000, do ano 2000. Aqui é 2002. É um pouco mais, change. 2004 foi em Lumini, em Marseille. Foi o Congresso de São Carlos a Lumini. Aqui a fotografia oficial. E também saiu o relatório do Congresso nos jornais. E eu acho interessante de ver os jornais onde foram publicados artigos sobre o Congresso. E aqui tem uma piada que se pode fazer em francês, como se diz em português e em inglês, não sei. Quando você faz tem uma... Como se diz em português? Gal. Em inglês? Não sei. Bom. Em francês é boss. E quando uma pessoa é muito forte em matemática, muito boa em matemática, como a Cidinha, se diz que esta pessoa tem a boss de matemática. A bolsa de matemática. Então, o jornalista fez uma piada, a boss de matemática, que é uma pessoa muito forte em matemática, a boss de matemática, uma bossa nova, claro. Que, então, um pouco... Ok. Então, aqui... E, sim, o jornalista sabe que, por exemplo, aqui, tem ao menos duas coisas que não são exatas. Jean-Marc Brassuet é também nosso chercheur ao Centro Internacional de Recherche Mathématique. O centro, isso também não é falso, mas bom. Sabe que quando você lê um artigo de jornal, você sabe que a metade é completamente falso. Então, você sabe disso. E aqui também são alguns alunos daqui, que alguns são presentes aqui nesta sala, que foi no jornal, este foi no jornal La Marseillaise, que é o jornal do Partido Comunista de Marseille. Que diz que os alunos são descontraídos, mas também concentrados. Aqui é 2006, 2 anos atrás, que voltou a São Carlos com mais gente ainda. E finalmente, 2008, que você estará, vocês todos. Então você pode ver já a foto oficial do Congresso. E que este Congresso é a edição número 10, o 10º, donc edition number 10. And maybe I will speak English for the following. So this is edition number 10 of the Congress, and we hope that we will meet all of us and Cidinha for the next Congress organized by Cidinha for edition 50, and that will be in 2088. And as you have seen, the Congress in 2004 was in Lumini, in Marseille. But it was, excuse me, I am mixing English. Mas se entende, não? So, as you have seen, Congress in 2004 was São Carlos Congress, but in Marseille. And so 2088, for the 50th Congress, organized by Cidinha, with all of us, will be on Mars planet. And we hope to see all of you.
So since we have this meeting place, it remains to thank all the people who helped us prepare this talk. I mean, it was some work, as you can see, and we didn't do it all ourselves. We have these three people to thank, especially, lots of other people, but especially these three, Miriam, Ana Cláudia, and Gaspar. And for the mathematical part of the talk, only for the mathematical part of the talk, we also have to thank. And it's a great pleasure to give to Cédinha the CD with the presentation we gave. Thank you very much. Say something. Isabelle. Sim, sim, sim. Vai. Okay, thank you. Thank you. I will not cry. Okay, everybody's very exhausted, so one minute, just to say thank you. And I'm very, very grateful to my friends, Carmen, Isabel, and Jean-Paul, for accepting to prepare this talk and for the dedication they really had. I would like also to thank them to give me the opportunity to work with them, to collaborate with them, and to learn with them. To learn geometry with Carmen, to learn topology of singularities with Jean-Paul, and discuss with Isabel applications of singularities. I guess this is the pattern of my work. So I extend my thanks to all my collaborators. I know that the development of mathematics depends on competition, but for me, I guess, it's more cooperative work. And so I'm happy with this. I just want to say that I received the inspiration of many people, of course, but I would like to point the inspiration of the work of some colleagues of mine here at the Institute. I only will give the names of the ones that are 50 years old or more, or almost there. So then I would like to remember the beautiful work of Luiz Antônio Fávaro and Cláudio Mendes on stability of diagrams of maps. And I would like to remember remember, everybody knows, so the beautiful thesis of Tom Arar and his papers that have been very motivated for me, and also the work of Marcelo and his collaborator. And to finish, I just want to thank, I said yesterday, but to thank to my masters, Professor Leubel and Terry Gaffney. They had been very important to me. I learned a lot with them. And with Luiz Fávaro, that it's not with us anymore. So yesterday, last night, I already thanked to my family. So I just say again, thank you to Gaspar, and thank you to my children. Thank you for everybody. Thank you.